Olá, bem-vindos ao Posto Emissor. O calendário diz que estamos a 26 de março de 2020 e o GPS, se tivéssemos aqui diria que estamos nos nossos estúdios de Paço de Arcos. Porém, e como forma de cumprir as recomendações das autoridades de saúde, tanto o nosso convidado como o meu colega irão participar neste Posto Emissor à distância da boa velha linha telefónica a partir das suas casas. Como tal, pedimos desculpa desde já pela menor qualidade de som. Comigo ao telefone está o editor da Blitz, Luís Guerra. Bom dia, Luís. Que tal está a cidade de Lisboa avistada da janela? Olá, bom dia, Lia. Deixa-me abrir aqui a cortina. Pois está a acontecer o mesmo que nos outros dias, que é pessoas idosas que deviam estar em casa estão a limpar os seus carros e a abrir os capôs e essas coisas todas. Mas pronto, acho que estão a fazê-lo nas condições de máxima segurança. De resto, um dia de sol. Enquanto raspam raspadinhas, aposto. Neste que é o 10º posto emissor, temos um convidado que se encontra a cerca de 300 km de distância de nós, nascido no mesmo dia que o Luís Guerra, mas no mesmo ano que eu. Começou por se dar a conhecer a bordo de uma banda, mas curiosamente foi a solo que se tornou um nome mais conhecido do público português. Foi há cerca de 8 anos que a vida deste maiato mudou, com uma canção sobre os maridos dos outros, ou das outras. Sejamos inclusivos. Ele já teve medo dos palcos, mas hoje detém, com o amigo António Zambujo, o recorde de concertos nos Coliseus de Lisboa e do Porto. Miguel Araújo, muito obrigada por aceitares o nosso convite. Como te sentes hoje? De nada, muito obrigado, eu é que agradeço. Anda comigo ver os aviões levantar voo, rasgar as nuvens, rasgar o céu. Anda comigo a Porto de Leixões, ver os navios a levantar ferro, rasgar o mar. Sinto-me bem, sei lá, estou em casa, estou seguro, ainda ninguém na minha família foi mordido pelo bicho mau. Para já estamos a fazer aquilo que nos é pedido, que é estar por casa e suspendermos a nossa vida tal qual a conhecíamos até este ponto e pronto, e assim se vai andando. Nós falamos no começo desta fase de reclusão, que para algumas pessoas já vai em 2 semanas ou até mais. Como é que tem sido o teu cotidiano desde então? Continuas a encarar esta necessidade de ficar em casa com tranquilidade? Quer dizer, eu acho que independentemente de uma pessoa concordar ou não, e eu concordo, mas mesmo que quem não concorda não tem outra opção senão segui-la, porque para o bem ou para o mal foi aquela decisão conjunta que foi tomada. Então eu acho que não ficar em casa é como fugir aos impostos. Pode-se não concordar com os impostos que se paga, pode-se ter uma ideia melhor ou supostamente melhor de como é que a riqueza seria distribuída. No entanto, isso não dá o direito às pessoas de fugirem aos impostos, não é? Apesar de acharem que deveriam pagar menos. Então, mesmo que uma pessoa ache que isto não faz sentido, isto é como uma orquestra. A pauta está ali muito clara, o maestro disse como é que tinha que se fazer, então cada um tem que se agarrar ao seu violino e tocar exatamente o que lá vem escrito. Ou então seria como um soldado numa guerra decidir por sua iniciativa fazer uma coisa que vai contra as ordens do capitão ou do sargento ou do general ou lá o que é. Então pronto, eu acho que temos que fazer isto tudo, que é o mínimo e o máximo que podemos fazer, e temos que fazer isto com tranquilidade, pronto, até novas ordens. Por isso é isso, dentro. Agora o meu dia-a-dia mudou radicalmente, nunca mais pude trabalhar não só nos concertos, como é óbvio, mas também no meu estúdio, porque agora tenho que ser professor dos meus filhos e tenho que fazer as limpezas e cozinhar e tal. Não me dá um segundo para aquela história de que ia ser muito bom para ler livros e ver filmes. Comigo não se verifica, eu não li nenhum livro, nunca mais li nenhum livro, nunca mais vi nenhum episódio de nenhuma série, nunca mais vi nenhum filme e nunca mais peguei na guitarra, a não ser nos breves momentos em que faço uma pequena serenata à minha filha à noite, mas fora isso nunca mais pude trabalhar. Mas pronto, esperar que passe. Miguel, os teus filhos são pequenos ainda, não é? Que idade é que eles têm? Se não for uma inconfidência, perguntar. Tenho para todos os gostos, 7 anos, 5 e 2. Por isso, imagino que não conseguir interpelá-los tem sido um desafio, porque estamos a falar de ritmos diferentes, não é? Idades diferentes e se calhar necessidades de atenção também um bocadinho distintas. Sim, obviamente. E o programa que eles recebem em casa diariamente é mais ou menos equivalente ao que recebiam na escola.
com a diferença que os professores deles não tinham depois que ir limpar as retretes e fazer a comida deles para a cantina. nós temos que fazer isso, além de mais. E por isso tem sido o nosso dia-a-dia, tem sido isso. Acordar cedo, dar-lhes as aulas, dentro daquilo que são as nossas vocações para nessa área. Ainda por cima os nossos filhos andam numa escola francesa e nem a mãe nem eu sabemos falar francês, por isso imaginem, temos que passar o dia a tentar traduzir aquilo no Google Translator. Eles sabem melhor francês que nós, eles estão numa superioridade de professor-aluno que não é natural. Nós estamos a gravar este posto emissor, digamos, a meio da manhã. O que é que já fizeste até agora? Olha, acordei cedo e começamos com as aulas e estava agora a cortar umas cartolinas com cores para fazer umas flores, coisas. Eu próprio, quando era aluno, testava essas coisas, não tinha jeito nenhum para isso. E agora sou eu o professor que estivemos ali. Essa expressão plástica, digamos assim. Eu gostava de desenhar, mas tudo que metia aquelas macacadas de tesoura, andar a cozer porcarias, eu era muito mau nisso. Mas agora começou o professor. Lembras-te quando éramos pequenos que na primeira classe davam-nos logo um pico com uma agulha para espetar papel? Isso hoje seria uma arma perigosíssima. Não sei se te lembras disso. Havia. Tipo com umas almofadas por baixo. Tinha que se cortar, tinha que se espetar a agulha no desenho à volta e depois arrancava-se aquilo pelo picotado. Não, mas hoje em dia as coisas estão mais pacíficas. Fazer aquilo direitinho. Miguel, outro dia vi um post teu muito engraçado, penso que foi no Facebook, em que dizias que os filhos dos outros, pelo menos nas redes sociais, parecem uns anjinhos muito pacíficos, ao passo que penso que foi a tua filha que decidiu fazer ali um makeover, não é? Desarrumando um armário todo. Sim. Será que além dos maridos dos outros ou das outras, também há os filhos dos outros? Não, existe essa coisa das pessoas partilharem a parte boa da sua quarentena. Mas eu acho que já toda a gente percebeu que no segundo a seguir aquela fotografia idílica de um anjinho a pintar uma aguarela, provavelmente o copo onde se molhava o pincel entornou por cima da mesa, molhou a roupa da criancinha que tive que ir tomar banho a seguir. Toda a gente sabe, acho que toda a gente aqui, aquela coisa de que o Instagram é assim meio falso, a mostrar um lado bom da vida, aqui acho que é consensual que isto não está a ser fácil para ninguém, claro, não é óbvio. Mesmo quem põe esses anjinhos a pintar aguarelas, no segundo a seguir as coisas pioram muito, no segundo anterior houve um inferno qualquer que se viveu ali. Um amigo meu tem uma expressão engraçada, sempre teve, que é o modo esquimó. Ele diz que não há na história da humanidade, nenhum esquimó se distinguiu por ter inventado nada, ou por ter escrito um belo poema, ou ter feito uma grande carreira numa arte, ou numa invenção, ou na ciência, porque os esquimós estão demasiado ocupados a sobreviver. Então naquela coisa da pirâmide, não é? De Maslow, eles não têm sequer, não se podem dar ao luxo de aspirar às grandes coisas e às grandes questões. Então acho que estamos todos em modo esquimó, preocupados em sobreviver, nem temos tempo para pensar em fazer uma música ou essas coisas, nada. Está tudo em modo esquimó a tentar sobreviver e a dar valor àquelas coisas básicas que uma pessoa nem ligava a nada, mas sei lá, a existência de esgotos, enquanto os esgotos não começam a transbordar, menos mal, enquanto a luz não começa a falhar em casa, menos mal, enquanto a água não começa a parar nos canos, menos mal. E por falar em pirâmide de Maslow, apareceu agora, ou reapareceu, porque eu lembro-me daquele meme já, reapareceu aquela versão da pirâmide de Maslow com o Wi-Fi como parte mais importante das nossas necessidades, não é? Enquanto a internet não falhar... Dizem que eu ouvi dizer que as grandes operadoras estão em reuniões de emergência porque os acessos à net estão muito acima do que era normal, não é? Então claro. Está meio prestes a explodir, mesmo essa coisa. Então o topo dessa nova pirâmide também está prestes a ir à vida. Miguel, tu tens partilhado nas tuas redes sociais as canções que cantas para que a tua filha consiga airosamente adormecer todas as noites. Ainda por cima, ainda por estes dias partilhaste as impressões de alguém que te ouviu além fronteiras, de alguém que escrevia em espanhol. Acho que foi ontem, inclusive. Ontem, quer dizer, no sentido de... Estamos a gravar isto a 26, portanto terá sido a 25 de março, para ser mais concreto. Já não havia escuridão na arte, também a escuridão na arte, desde o filme de João César Monteiro, a Branca de Neve, não é? Porque exato, isso é a minha nova Branca de Neve, exatamente. E ontem, por acaso, o quarto não está 100% às escuras. Há um candeeirinho, que é um coelho, que se liga à ficha, ele dá assim uma luz muito levezinha. E eu, além de mais, o filme do João César Monteiro também tinha assim, de vez em quando. Não querendo comparar, é uma coisa que tem tido um grande impacto. Tu recebes reações de todos os lados, não é? Recebo, mas eu estava a dizer, o quarto não está 100% às escuras. Existe esse coelhinho que dá uma luz muito leve. E eu ontem apontei
o telemóvel para esse coelhinho, então havia assim uma luzinha, já não era tão João César Monteiro, era menos. Só que o telefone estava virado para baixo, o som não entrava tão bem para o telemóvel, então tive muitas queixas por causa do som. A razão daquilo estar completamente às escuras é que além do quarto estar muito escuro, eu estou com o telefone virado para baixo, com a câmera a apontar para o meu joelho, e porque assim é que o som é fixe. Então há ali uma economia de recursos que tem que ser gerida, ou seja, eu acho que o pessoal ainda assim preferiu ouvir o som melhor do que ver o coelhinho a dar uma luz tenue. Então voltei à escuridão total a meio da emissão de ontem, voltei a pôr o telefone em cima do meu joelho. Tens a noção que estás a fazer uma coisa nova ou inspiraste em alguém para fazer isto? Não, eu não sei se mais alguém está a fazer. Aliás, toda a gente está a fazer qualquer coisa, não é? Os comediantes estão a fazer o que podem, os músicos estão a fazer o que podem. E eu já fazia isto. Eu todas as noites adormeço a minha filha com um mini concerto. Apesar de eu ser músico, eu sempre, além de mais, eu sou viciado sou daqueles obsessivo-compulsivos, estou sempre com uma guitarra por perto, a tocar, estou sempre sentido assim, e hoje em dia também. Então, os membros mais velhos da minha família, ou seja, os meus outros 2 filhos e a minha mulher, embirram muito com isso. O gesto de eu pegar uma guitarra tornou-se meio proibido aqui em minha casa. Eu tenho que andar na clandestinidade a tocar. Então, a única pessoa que matura é a minha filha pequenina. Eu, desde que descobri isso, quando ela tinha 3 meses, faço um concertinho para ela todos os dias ali no quarto dela. Então, eu limitei-me a divulgar isso, a partilhar isso com o resto do mundo, mas eu não enceno nada, eu continuo sem saber as letras, continuo a parar as músicas a meio quando já não sei para onde é que elas vão. É uma coisa muito informal, não é um concerto preparado de maneira nenhuma. Eu canto tudo, lembro de uma música do Elvis, começo a tocá-la, mas depois toco 30 segundos, depois já não me lembro do resto, sei lá, continua a ser assim. Miguel, fizeste também uma canção nova com o António Zambujo, o dia da procissão, até pediste ajuda aos teus fãs para fazer um vídeo. És um bichinho carpinteiro que não consegue estar quieto, não consegue, lá estar, como tu dizias, largar a guitarra, ou isto também é uma forma de te manteres mais ou menos ocupado e com a mente sã? Não, é uma ilusão, porque esta música já estava feita antes desta atrapalhada toda, estava prontinha, iria sair agora. Iria sair com um videoclipe normal, feito com pessoas em contacto umas com as outras, não é? Gente a segurar em câmaras, gente a apontar uma luz ao lado, a menos de 1 metro. Então esse videoclipe teve que ser embargado. A única coisa foi nós propusemos à malta, pedimos ajuda à comunidade para quem pudesse fazer as cenas filmadas com o seu próprio telemóvel. Acho que o resultado até pode ficar engraçado. Mas de facto a música estava feita antes e pronto, e produzida e masterizada, estava completamente prontíssima. Desde que isto começou eu não tenho tido hipótese nenhuma de trabalhar em música, de maneira absolutamente nenhuma, não tenho um segundo para isso. Porque depois quando às 9h30 eles estão na cama, os nossos filhos, a Ana e eu estamos completamente mortos, com olheiras até ao chão, eu não consigo ir para o estúdio, nem tenho lá ninguém, não tenho lá o Bruno Pereira comigo para me ajudar, por isso não consigo fazer nada. Mas claro que isso me custa, não poder trabalhar custa-me muito, é das coisas que mais me custa, claro. Tu há alguns anos encaravas com algum pânico, talvez fosse exagerado, mas alguma relutância à ideia de subir a um palco, mas depois, mais apaziguado, lá foste dizendo sim senhor, que a coisa se faz, mas não é, digamos, o aspecto desta vida profissional que mais prazer te daria. Pergunto-me se agora que te vês privado dessa faceta contra a tua vontade, ainda vais acabar a dizer que sentes falta desse frenesim e que isso é que eram os bons tempos. É como aquela coisa, eu sou assim, muita gente é assim, eu sou muito assim, acho que é uma coisa muito humana, uma característica que nos atravessa a quase todos, mas cada vez que eu saio à rua, eu nunca senti necessidade de coçar a cara ou comichões na cara ou no nariz. Eu ponho o pé na rua e começo a dar uma comichão na parte de dentro do nariz e nos olhos e na boca. Estou exatamente como tu. Comichões nas gengivas, eu começo a esfregar-me para não me coçar todo. Eu nunca fui muito de sair de casa, eu sou muito caseiro. A simples ordem de ter que ficar em casa começa-me a dar vontade de sair. E essas coisas são assim, não é, uma pessoa? Então, obviamente que, apesar de não ser a parte mais satisfação pessoal me traz mais, claro que tenho umas saudades enormes de palco mas eu sempre adorei o concerto em si, não tanto, mas o antes e o depois sempre foi uma coisa que eu adorei e não estou a dizer isto só agora porque não posso fazê-lo, mas as idas para os X, os soundchecks, os jantares, o a seguir, sempre adorei isso e estamos todos com uma saudade, já estamos todos assim meio em choradeira e é um bocado dramático, sim, quer dizer, nós íamos ter um ano espetacular, cheio de concertos bons, Cool Jazz, Marés Vivas, sei lá, Crato, a Gitagda, tínhamos já aí 30 ou 40 concertos marcados, íamos ter muito mais e de repente não vamos ter nenhum, isso dá-nos uma angústia e uma tristeza
natural, mas não é exclusivo da nossa área, apesar da nossa área ser das mais afetadas e mais castigadas, porque não se trata de uma quebra de 40%, nem de 60%, nem de 30%, trata-se de uma quebra de 100%, não é? De 100%, exatamente. E pronto, ainda estamos todos um bocadinho a ganhar consciência do que isto significa, mas, por exemplo, o meu road manager, que é o meu braço direito, Francisco Carvalho, além de road manager é mais ou menos meu sócio, é o meu braço direito nesta vida, acabou de arranjar outro emprego noutra área, começa segunda-feira. Isto é assim, está a começar a acontecer coisas deste género. Em que área? A equipa vai se desmembrar, a minha e a todas. Em que áreas é que se pode procurar emprego agora, Miguel? Estou a perguntar para um amigo. Em que áreas é que se pode procurar emprego agora? Estou a perguntar para um amigo. Disseste que o teu manager arranjou um emprego? Assim... O meu road manager arranjou um emprego, sim, vai começar a trabalhar noutra área, uma coisa que não tem nada a ver com música. Ok. E pronto, isso vai acontecer. Eu daqui a um ano vou ter que recomeçar do zero, não vou ter equipa. Ninguém vai ter equipa. As empresas de luz e de som e de palco vão todas à falência e vai ser uma coisa muito dura para esta área. Mas para esta e para muitas, pronto, não é assim, isto vai recuar anos e anos e anos. Temos que aceitar isso. Os teus desconcertos, os espetáculos com Luísa Sobral, o César Mourão e o António Zambujo foram adiados em Lisboa, mas chegaram a acontecer no Porto. Como é que correram? Houve assim alguma história engraçada? Correram super bem, aquilo é uma coisa muito alucinante de músicas a serem escritas no palco, assim, speed writing, nós fazemos as letras num minuto e meio, aquilo é giro. E por aí fora ainda faltavam 8 espetáculos e foram todos cancelados. Claro que eles estão reagendados para setembro, mas eu estou um bocado pessimista porque eu ontem fui espreitar o que é que se passa na China, não é? Nós recebemos aqui notícias de que a China está a voltar tudo ao normal e parece que sim, exceto concertos e festivais foram todos cancelados para este ano, não há. Os festivais voltam para o ano 2021, não voltam nem em setembro, nem em julho, nem coisa nenhuma. Por isso cá também não vejo razões para voltarem. Tu inauguraste recentemente, falando de outras coisas que tens feito fora do lado da performance, e é uma situação também anterior, uma coisa que surge anterior a esta crise provocada pelo novo coronavírus. Inauguraste recentemente um podcast sobre canções com o Nuno Marco e a Ana Bacalhau. O que é que se passa ali? O que é que vocês fazem? Nós juntamos ali num estúdio da Média Capital que eles nos emprestaram, ali na Sampaipina, num daqueles estúdios da Comercial, e fazemos isto ali ao lado uns dos outros. E falamos, cada episódio é uma canção que um traz à vez, não é? Eu escolho uma, a Ana escolhe outra, o Nuno escolhe outra. Nós gravamos uma catrefada de episódios de uma só vez, mas cada episódio dura 20 e poucos minutos e é sobre uma canção. É sobre coisas que essa canção, por alguma razão, nos ensinou em relação à vida em geral, não só em relação à música, mas coisas assim mesmo. Certas questões como um evangelho, como um mantra que nos orienta pela vida fora e são observações sobre esse género de coisa. É isso. Qual foi a primeira canção que te lembraste nessas circunstâncias? Uma canção que te tenha efetivamente ensinado alguma coisa importante para a vida? Foi o América do Paul Simon, ainda editado como Simon & Garfunkel, do disco Bookends. Mas é uma música que foi a primeira vez que eu me debrucei sobre uma questão que é o facto de que concretizar as coisas quase sempre traz um amargo de desilusão, não é? Há toda uma preparação para ir visitar a América, porque mesmo os americanos também têm aquela panca de ir visitar a América, não é? Mesmo o Bruce Springsteen, que é de New Jersey, falava de Nova York, que ficava a 10 km, como um Eldorado inatingível, com o qual ele sonhava, não é? Não é só nós aqui, mesmo os próprios americanos sonham com a ideia da América, não é? Enquanto lugar mágico e inacessível. Então essa música, o casal que pelos vistos até é verdadeiro, é Kathy, que ele fala, era a mesma namorada do Paul Simon na altura, um casal que prepara uma viagem rumo à América, não é? Eles vêm de uma cidadezinha, alguns no interior, em Michigan, e embarcam no afamado Greyhound, aquele autocarro que atravessa os Estados Unidos, e preparam a sua viagem e tal, e depois quando chegam têm uma grande desilusão, porque afinal não foram só eles a ter a ideia de ir até a América, então só encontram um engarrafamento horroroso e os sonhos parece que se desvanecem quando estão muito perto da sua concretização. E isso é uma coisa transversal a muitas coisas da vida, não é? O Fernando Pessoa fartava de escrever sobre isso, aquelas frases dele vagas que dizem: o campo é sempre onde não se está, ou o verdejar de um prado só é verde na sua descrição, e não no seu verde real. Esse género de coisas. A primeira vez que eu penso que eu meditei sobre estes assuntos foi através dessa música, quando era mais puto. Então foi a primeira que eu levei a esse podcast.
mágicas. No posto emissor falamos sempre dos assuntos que marcam a agenda. Infelizmente, o coronavírus continua a marcar a atualidade e o seu impacto no mundo dos espetáculos e da música já levou a que alguns agentes e promotores tenham feito as suas reivindicações. Não é assim, Luís? É a Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos, a APERSO, que foi constituída em Portugal em 2017, emitiu esta semana um comunicado no qual endereça uma série de reivindicações para o setor, isto devido, obviamente, ao estado de emergência decretado pelo Governo, e, no fundo, toda esta paralisação de qualquer atividade cultural que envolva a presença de espectadores e, por conseguinte, que depois resulta em retribuição financeira. Entre as sugestões de medidas estão a necessidade do crédito imediato, o acesso ao layoff e a disponibilização de um cheque cultura de 10 euros para todos os portugueses como incentivo à retoma dos hábitos culturais pós-quarentena. Pede-se também que os reembolsos sejam evitados quando os concertos, quando os eventos são recalendarizados, ou seja, que esse bilhete transite para essa nova data. É bom lembrar duas coisas: neste momento não há concertos e por isso não há receitas de concertos para, entre outros agentes dos artistas, mas também não há volume de venda de bilhetes para espetáculos que estão agendados para o verão, como os festivais, ou para depois, porque não se sabe efetivamente quando é que podemos sair de casa e que circunstâncias nos esperam quando esta situação acabar. Será que vamos poder estar outra vez todos juntos no grande festival de verão já em junho? Não sei, não sabemos. Provavelmente não, como aliás há pouco o Miguel também disse. Será que efetivamente as pessoas vão estar com essa vontade? É que não é só uma questão de estarmos autorizados tal, não é? Em termos técnicos, é uma questão de haver predisposição para estarmos presentes, financeira também, de alguma paz de espírito. A música é uma indústria e emprega muita gente sem vínculos, sem contratos, falámos há pouco sobre isso, Miguel. Muita gente tem inclusivamente um trabalho sazonal que agora é posto em causa. E é também nesse sentido que surgem agora estas reivindicações de vários quadrantes, nomeadamente de quem contrata artistas para algo tão vital como tocar e cantar. O Miguel há pouco falou-nos do caso do seu road manager, que entretanto procurou outra ocupação para os tempos vindouros. Eu queria também falar de outro acontecimento que marcou a semana, um festival virtual Fico em Casa, que juntou 78 artistas portugueses no Instagram e que, segundo dados da organização, que teve uma audiência de 2.300.000 pessoas. Passaram por lá alguns amigos teus, Miguel, como o António Zambujo, o Samuel Uri, a Ana Bacalhau, a Luísa Sobral. Foste espectador de algum destes concertos, Miguel? Eu não tenho tempo para nada, quanto mais para isso não vi quase nada. A minha vida tornou-se, como a de toda a gente que tem filhos pequenos, impossível de pegar no telemóvel para ver essas coisas. Eu acho é que foi um bocado precipitado. Há coisas questões muito simples, como por exemplo o Facebook paga a partir de X views, paga através de anúncios e essas coisas, as visualizações, ou seja, podia-se ter aguentado esse pensamento mais 10 minutos e ponderar a hipótese de fazer no Facebook em vez de fazer no Instagram, porque o Instagram não paga e o Facebook paga. Ou seja, isso teria dado dinheiro, essas visualizações todas, tinha dado muito dinheiro à comunidade, aos músicos, etc. Não seria difícil. Em vez de ser apenas uma coisa simbólica, podia ser algo que concretizasse de facto algum tipo de receita nesta altura, não é? Sim, podia-se ter pensado numa plataforma onde as pessoas poderiam contribuir com dinheiro de alguma maneira, sei lá, como os Radiohead fizeram com o disco deles, o In Rainbows, não é? Podia-se ter pensado numa lógica assim. Eu estou a falar, eu não participei no festival, mas se me tivessem perguntado a opinião, eu teria sugerido fazer isso de uma maneira em que é porque não é preciso ter vergonha de dizer e afirmar e assumir com toda a tranquilidade que a faturação dos músicos passou para zero mesmo, não foi 20%, nem 30%, nem 40%, nem 80%, foi zero. Porque eu sempre disse uma coisa que agora é muito visível. O meu trabalho, eu sempre encarei o meu trabalho como fazer música, escrever letras, gravá-las e tal. E depois os concertos era a minha profissão, era o meu day job. Eu sempre chamei assim. E até ver, durante muito tempo a nossa profissão foi descontinuada. E os streams, as views de YouTube, na maior parte dos casos não chega, porque quem tem contratos com multinacionais, como eu tinha, mas cujos efeitos ainda duram mais de 7 ou 8 anos, não ganha nada dessas coisas, vai tudo para a Warner Internacional. E muitos colegas meus continuaram a assinar contratos de artista com multinacionais. Recentemente, eu não vou dizer os nomes, não interessa nem das multinacionais nem dos artistas, mas que são contratos de artista em que até o próprio nome deles pertence à editora. Se agora um artista desses passar o chapéuzinho para as pessoas darem o seu donativozinho,
nem sequer têm direito a esse dinheiro, quanto mais dos streams das suas músicas e essa conversa toda. Eu, por exemplo, eu posso, como se trata do meu caso, eu não tenho problema nenhum em dizer, eu tenho 2 músicas independentes, que é o Ainda Estamos Aqui e Talvez Se Eu Dançasse. Tenho o Spotify a render dinheiro exclusivamente para mim desde setembro do ano passado. Não, setembro de há 2 anos, por isso passou um ano e meio. Exato. E nesse ano e meio eu fiz 1.600 euros com essas 2 músicas. Pronto, não é mau, mas se fosse a minha obra toda, eu teria dinheiro para me aguentar mais ou menos. Só que quase ninguém em Portugal tem quase toda a gente que eu conheço em Portugal tem um contrato de alguma maneira de licenciamento, distribuição, já que for, com uma multinacional. E os contratos com as multinacionais pressupuseram, a partir do momento em que o streaming entrou em vigor, eu quando assinei o contrato não havia streaming nenhum, não havia Spotify, não havia o YouTube dá dinheiro, não existiam essas coisas. Mas o meu contrato pressupõe, da maneira vaga e lacónica como está escrito, que havendo qualquer dinheiro que venha, seja de que forma for, aplicam-se as taxas normais dos discos. Então eu basicamente de 99% da minha obra, durante 8 anos não vou ver absolutamente nada, porque vai tudo para a Warner. E isso passa-se com... Isto é uma coisa que eu já acho desconfortável há muito tempo, mas agora vai ser completamente essencial fazer alguma coisa. Porque o paradigma mudou completamente. Todo este esquema assentava de que a profissão dos músicos era tocar ao vivo e o dinheiro viria daí. E agora é preciso dizer que não vem mais. Pronto, acabou. Acabou isso. E não sei o que digo. Eu tive ontem uma conversa com o maior promotor de concertos em Portugal. Ele está muito pessimista porque diz que mesmo quando houver luz verde para se voltar ao normal, as câmaras não vão ter dinheiro para contratar. Não vai haver dinheiro para isto. A recessão das atuações ao vivo vai ser gigante. E vai ser muito difícil as pessoas ganharem dinheiro. Então acho que é preciso mesmo uma lógica de tudo bem, esses festivais, ficar em casa, não sei o que mais, mas de uma lógica em que as pessoas que iam gastar dinheiro em concertos que não vão gastar, não é? Gastem de alguma, sei lá, contribuam, o esquema de streaming se inverta mais ou menos, seja uma plataforma onde se paga um bilhetinho que seja, não sei, qualquer coisa, mas essa lógica vai ter que entrar em vigor de alguma maneira. Passamos agora para aquele momento em que falamos do que andamos a fazer. Na verdade, a maioria do que temos feito acontece por estes dias ao computador e ao telefone. E temos falado com artistas e agentes sobre a forma como estão a lidar com este isolamento social. Muitos dos músicos com quem temos falado já estavam em reclusão antes mesmo de decretado o estado de emergência. É o caso de Rui Reininho, que nos prestou um depoimento muito curioso. Ele diz que já faz amor em tempo de guerra há muito tempo, e estamos a citar, por isso não lhe custa especialmente estar isolado ou consumir menos. Rui Reininho diz que não olha para este momento como uma guerra, mas como uma grande mudança. E, voltamos a citar, pode ser cínico ou desagradável dizer isto, mas acho que sou um revolucionário. Gosto de ver as coisas a mudar e vai mudar muita coisa. Rui Reininho, como nós, tem porém saudades dos abraços que espera poder voltar a praticar quando tudo isto passar. Já a Rita Red Shoes, que está em casa com a família, tem aproveitado para dar concertos no quintal com o namorado, que também é músico, e o vizinho, o saxofonista Ricardo Toscano. Mais longe da cidade, Lena D'Água está a viver um cotidiano praticamente normal na aldeia onde vive e levanta a hipótese desta doença ser uma espécie de lição ou um aviso da natureza para o estilo de vida que a civilização ocidental vem levando. Por seu turno, Ana Moura mostra-se orgulhosa da forma serena como os portugueses estão a lidar com esta necessidade de ficar em casa e diz que tem aproveitado, também ela, para ficar em casa e fazer coisas para as quais habitualmente não tem tempo, como ler, cuidar da horta ou estar com os seus gatinhos. Entretanto, o nosso colega Mário Rui Vieira falou também com a Jenny Beth, que é vocalista das Savages, que em maio editou seu primeiro disco a solo. A Jenny Beth está em isolamento em Paris, depois de alguns membros da sua equipa terem recebido testes positivos para o coronavírus. Esta é a altura em que devíamos falar dos concertos que aí vêm na próxima semana. Ao invés disso, o Luís Guerra vai falar sobre os festivais em Portugal que, tal como lá fora, estão envoltos em grande incerteza. Na verdade, vou falar sobre um trabalho que publicamos hoje no site, hoje, dia 26 de março, no site da Blitz, que faz um ponto da situação sobre a época festivaleira. Ele percorre caso a caso os principais festivais de música
música em Portugal, sendo que antes da temporada alta, digamos assim, já há pelo menos uma baixa a lamentar. O Festival Tremor em Ponta Delgada devia começar por estes dias e cancelou a sua edição de 2020. Mas falando dos principais festivais, a incógnita é reinante, pelo menos naqueles que se realizam em junho, como é o caso do nosso Primavera Sound no Porto e o Rock in Rio Lisboa. Há múltiplos fatores que não facilitam a realização destes festivais. Não só não sabemos se de facto há condições sanitárias para que eles possam acontecer nestas datas, como também o puzzle das grandes digressões que neste momento está desmontado, fruto de cancelamentos, adiamentos, mudanças forçadas de planos. Acresce que o Primavera Sound depende do PAI catalão, PAI entre aspas, o festival que está agendado para uma semana antes em Barcelona. Como sabemos, não está fácil em Espanha e na Catalunha em particular. A Catalunha e a Comunidade de Madrid são as mais afetadas pelos casos de coronavírus e pelas mortes que têm sido também galopantes. Se não houver Barcelona, é mais ou menos líquido que não haverá festival no Porto. O Rock in Rio Lisboa, que se realiza na mesma altura do já cancelado Glastonbury, o maior festival britânico, disse esta semana à Blitz que está a estudar cenários alternativos caso mais artistas cancelem concertos no âmbito do festival. Mais artistas porquê? Porque Camila Cabello, um dos nomes fortes do primeiro dia, já cancelou a sua digressão e, consequentemente, não irá ao Rock in Rio. Temos, portanto, um efeito dominó se outros nomes também começarem a cair, não só nestes festivais, como também nos outros. É lembrar que, por exemplo, o Live, que se realiza na segunda semana de julho, tem também grandes nomes como Taylor Swift ou Billie Eilish no seu cartaz. Na Blitz poderão ler em que pé está cada festival, dos mais problemáticos de junho até aos de julho e agosto, que, por enquanto, não sendo alheios a todos estes condicionalismos, estão à espera de dias melhores. No posto emissor destacamos também alguns dos discos mais falados do momento. Os discos continuam a sair, ao contrário dos concertos, a maior parte não tem sido cancelado. E já esta semana chega às lojas Gigaton, o 11º álbum de estúdio dos Pearl Jam. É o primeiro disco dos Gigantes de Seattle em 7 anos e tem canções estranhamente premonitórias. As letras focam-se muito em questões ambientais. Aliás, na capa do disco está a foto de um glaciar a derreter na Noruega e Eddie Vedder não se coíbe de mandar várias bocas bem diretas ao presidente do seu país, Donald Trump. Lia, desculpa interromper, vou só perguntar aqui ao Miguel. Pearl Jam diz-te alguma coisa? Diz muito. O último disco ainda não ouvi nada, ouvi só o single, assim aquela onda meio Talking Heads, curti. Mas ainda não ouvi o disco, mas eu sou grande fã dos Pearl Jam, principalmente os primeiros discos, porque esta coisa da música é muito relativa e há idades para tudo. E então a música que nos toca numa tenra idade fica escrita na nossa medula. Mas há um disco, depois eu perdi-lhes um bocadinho o rastro do quarto disco para a frente. Mas houve um disco que eu gostei muito, que acho que é de 2009 talvez, que é o Backspacer. Eu adorei esse disco, eu ouvi várias vezes. Este ainda não ouvi. O a seguir já não gostei tanto, que é o Lightning Bolt, mas este vou regular e eu sou grande fã de Pearl Jam. Pois, Miguel, tenho a dizer-te que apesar desse primeiro single meio Talking Heads assim enganador, o resto do disco está mais próximo daquilo a que nos habituamos a ouvir dos Pearl Jam, que acho que neste momento Mas também não é mau, Não. Neste momento acho que já se pode considerar uma banda de rock clássico, não é? Uma pitada de punk, outra de rock um pouco mais pesado, algumas baladas ali à moda do Eddie Vedder, e está feito um disco para andar na estrada quando isso for novamente possível, não é? Que eles entretanto também já adiaram a sua digressão. Nos Estados Unidos e na Europa ainda continuam algumas datas em pé, mas lá está, é o tal dominó, o efeito dominó e o tal puzzle complexo que mais adiante vamos ver como é que se compõe ou descompõe. Quem também está de regresso aos discos é Sufjan Stevens. Ainda não é exatamente o sucessor de Carrie Ann Lowell, na minha opinião, um dos grandes discos da última década, mas é sim uma colaboração de Sufjan Stevens com o seu padrasto, que é precisamente o Lowell, do tal disco, Lowell Brahms, que dá nome ao tal disco e que é que está presente na sua vida desde os 5 anos. O Sufjan Stevens decidiu então homenagear o seu pai, fazendo um disco com ele. Este disco é inspirado na música New Age e tem como grandes pontos de referência, segundo o próprio, a Enya, os Boards of Canada ou a banda sonora de Blade Runner. O disco... É preciso ter coragem para assumir a Enya como inspiração. Olha, a Enya vive não são todos. A Wise Blood, por exemplo, também fez menção à Enya. Eu acho que qualquer dia temos aí um Enya Revival. A Enya vive num castelo com os gatos, está como quer. Não... Pois. Tem uma boa...
O disco do Sufjan Stevens, curiosamente, que se chama Apória, devia sair a 27 de março, mas foi antecipado por receio de que as lojas fechem devido ao surto de Covid-19. E é um disco planante, atmosférico e uma homenagem de Sufjan Stevens ao seu padrasto, com quem ele de resto criou a editora pela qual o Sufjan continua a editar os seus discos, que é a Asthmatic Kitty, por falar em gatos. E estamos mesmo a chegar ao final do posto emissor. Muito obrigado ao Miguel Araújo, a quem desejamos tudo de bom para ti, para a tua família, Obrigado, igualmente, claro, vocês também. para as tuas serenatas noturnas, que continua a tua filha a dar vazão a essa criatividade enquanto espectadora. Esteve também neste posto emissor o nosso editor Luís Guerra. Eu sou a Lia Pereira. Obrigado. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman e a edição multimédia esteve a cargo de Ruben Tiago Pereira, um valente, um resistente que, ao contrário de mim, que tenho estado em teletrabalho, está aqui nos estúdios de Paço de Arcos, firme e irto. Como já é hábito, terminamos com a voz do nosso convidado. Miguel, o que nos vais ler? Vou ler aqui uma coisa que eu tenho que ir aqui ao Google procurar, mas é mesmo rápido. Vais à vontade. Daniel Faria. Seja o que for, será bom. É tudo. Daniel Faria. É bola. Aí está. Muito bem. É assim. E pronto, É o meu poema acabamos. preferido de sempre e nessa altura mais ainda. Muito obrigada, Miguel. Obrigado, Miguel. Pronto. Até à próxima, que seja ao Até à vivo. próxima. A próxima. Um beijinho. Beijinho. Tudo bom. Olha, Obrigado. um abraço.